Essa é a segunda parte de uma série de 4 episódios, onde estamos falando sobre as mortes mais misteriosas e sinistras que envolvem os bastidores do mais alto poder político do Brasil. Nesse episódio, trataremos sobre a morte repentina de Tancredo Neves, às vésperas de assumir a presidência do país, e sobre a queda do helicóptero que causou a morte de Ulisses Guimarães, cujo corpo jamais foi encontrado. E vamos ao vídeo. Tancredo Neves teve uma carreira vitoriosa. Foi deputado, senador, governador de Minas Gerais e ministro. Enquanto governava o estado mineiro, grande pressão popular tomou conta do país através do movimento Diretas Já, que pedia eleições diretas para presidente e o fim da ditadura militar. A emenda Dante de Oliveira foi criada para instituir o voto direto para o cargo máximo do país. Porém, os militares novamente tiveram êxito e conseguiram derrotar a proposta. Os partidos de oposição à ditadura se organizaram para juntos escolherem um nome de consenso para representá-los e disputar a presidência. Um dos principais compromissos em caso de vitória desse candidato seria a aprovação de um projeto que instituísse o voto direto para presidente. Dessa forma, Tancredo Neves foi o escolhido para representá-los na empreitada. E em 15 de janeiro de 1985 foi eleito presidente do Brasil através do voto indireto. Sua vitória representava o fim de 21 anos de ditadura militar no Brasil e o país inteiro, de norte a sul, de leste a oeste, comemorava o feito. No entanto, no dia anterior à sua posse como presidente, Tancredo Neves foi internado às pressas no Hospital de Base de Brasília com fortes dores abdominais e em pouco tempo foi anunciado o seu falecimento. Uma diverticulite foi divulgada como sendo a causa da morte. Posteriormente, modificaram a causa, afirmando que Tancredo faleceu vítima de complicações causadas por um tumor benigno. No entanto, depoimentos de médicos e documentos e laudos obtidos dão conta de que o ex-presidente foi vítima de vários erros médicos e que seu caso dificilmente resultaria em morte, o que deu margem para que várias teorias da conspiração fossem divulgadas. E até os dias atuais, há quem afirme sem sombra de dúvidas que Tancredo foi vítima de um assassinato. O advogado Ulisses Guimarães teve uma trajetória invejável na política nacional. Foi deputado estadual e posteriormente federal por 11 mandatos consecutivos. Foi ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior do Brasil e assumiu a presidência da Câmara dos Deputados por 2 ocasiões e, em consequência, chegou também a assumir a presidência da República nas ocasiões em que José Sarney precisava se ausentar. Ulisses Guimarães presidiu a Assembleia Nacional Constituinte, responsável por aprovar a atual Constituição do Brasil, chamada de Constituição Cidadã pelos avanços sociais que foram incorporados ao documento. Durante a ditadura militar, Ulisses tornou-se um dos maiores opositores do regime e liderou, ao lado de Tancredo Neves, Leonel Brizola e outras personalidades, importantes campanhas pela redemocratização, como é o caso das Diretas Já. As pressões e articulações acabaram por surtir efeito quando Tancredo foi eleito, através de eleições indiretas, presidente do Brasil. A partir da campanha seguinte, o brasileiro passou a votar para o cargo máximo do país. Ulisses era também presidente do maior partido da época, o PMDB, que detinha 80% dos ministérios e a grande maioria dos parlamentares eleitos. Pela sigla, Ulisses concorreu à presidência da República na campanha de 1989. Daquela disputa, saiu vitorioso Fernando Collor de Mello. Como líder do maior partido nacional,
Ulisses Guimarães é considerado o maior articulador do impeachment contra Fernando Collor. Porém, 2 meses antes do fim do processo de destituição do presidente, Ulisses foi vítima de um misterioso acidente de helicóptero que caiu no litoral de Angra dos Reis, sul do estado do Rio de Janeiro. Na tragédia, morreram 5 pessoas. Porém, o corpo de Ulisses Guimarães foi o único que jamais foi encontrado. Até os dias atuais, aventam-se teorias de que o acidente, na verdade, foi mais um caso de crime com motivações políticas. A tese conspiratória que mais repercutiu nos meios de comunicação foi a de que o helicóptero que caiu teria sofrido uma sabotagem e sua morte teria ocorrido para tentar, de alguma forma, salvar Fernando Collor do impeachment, ou mesmo uma vingança por ter articulado o processo que o destituiu do poder. No entanto, essas suspeitas jamais foram comprovadas.